estamos retornando então para mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Nós temos um prazer imenso, uma alegria. Eu não encontro uma palavra mais adequada para esse programa do que sentir muita alegria em receber uma pessoa especial, que é minha amiga, que é uma doutora, uma quase que novel doutora, né? Que traz para nós hoje a tese de doutorado dela, a doutora Marilise Brockstedt Lesch. E ela vem não só falar sobre a tese dela, mas ela vem falar sobre o novo encargo dela. Ela foi eleita presidente da Academia Passo Fundense de Letras, um cargo que cai para ela como uma luva, porque eu costumo dizer que eu não conheço uma pessoa tão realizadora, tão sem preguiça, tão sem limites para o trabalho, sabe? Sem limites no bom sentido, né? Então ela acaba de assumir a presidência, já se percebe, porque a academia passou por um período muito difícil, de 2 anos e tanto de pandemia, que foi capitaneada presidida pelo Gilberto Cunha, que fez o que deu, né? Ele fez 2 coisas grandiosas, que foi lançar 2 revistas, entre outras coisas, entre atender ao que legalmente se precisa fazer dentro de uma instituição, né? Ele fez o que pode ser feito dentro de uma pandemia, que não é nenhuma brincadeira, né? E agora está entrando, então, a minha amiga Marilise. Olá, Marilise, obrigada por aceitar o convite. Eu é que agradeço, Sueli. Eu estava aguardando ansiosa esse convite, porque eu assisto os seus programas e digo, é tão boa essa oportunidade de poder compartilhar as coisas que a gente faz. Isso. Eu acho que o sentido das coisas que a gente faz está em a gente poder compartilhar. De que me adiantaria ter escrito esse livro, escrito a minha tese, se fosse para deixar numa gaveta, que muitas vezes acontece, né? Então, o que nos motiva para buscar, para aprender, para escrever, é justamente a possibilidade da gente compartilhar. E eu agradeço muito por essa oportunidade, né? Eu admiro muito, muito a pessoa que tu és, a profissional que tu és, a confreira que tu és, que mesmo agora, ainda com esses resquícios da pandemia, não estás conosco pelo aglomerado de pessoas lá, mas está aqui firme e fiel com o nosso programa Literatura Local, que a Academia tanto se orgulha desse espaço que a TV Câmara dá. Já há mais de 15 anos, né? Sim, sim. E agora tu retomas nesse pós-pandemia com toda a tua linda postura e sabedoria. Ah, que bom que você gosta, Marilise. Eu fico muito feliz porque os meninos e eu, a gente se esforça muito para fazer um programa que seja agradável e que seja um retrato do que é a nossa querida academia, não é, Marilise? Ela é querida mesmo, né? Porque todo mundo quer. A gente agora, retomando as reuniões, a gente está muito entusiasmado porque o pessoal está indo, né? Então, assim, a gente sempre teve uma média nas nossas reuniões ordinárias de cerca de 8, 10 pessoas, né? Porque quando tem algum evento maior, claro, o pessoal atende, né, o chamado, e para a realização de projetos também, mas aquela reunião fixa do sábado, 9h30 da manhã, não é todo mundo que tem disponibilidade. E agora nós estamos tendo uma média de 20 participantes. Olha só. Né? Então a gente está muito feliz, todo mundo muito entusiasmado em retomar os projetos antigos que a gente desenvolvia antes da pandemia e é que estamos criando projetos novos também. Conta desses projetos, Marilise, porque não tem razão de ser uma instituição com o nível das pessoas que fazem parte, né? De todos os naipes, né? De várias profissões, de homens e de mulheres
preparados, cada um no seu ramo, no seu campo de ação. Eu acho que essa é a riqueza dessa nossa academia. Pessoas de diferentes áreas que escrevem de diferentes formas. Uns mais no aspecto da ciência, outros mais no aspecto da arte, da poesia, da crônica. E agora, nesse novo ingresso de 9 acadêmicos, nós temos 3 contadores de história que são profissionais da contação de histórias. Sim. O professor Eládio, a Patrícia, a Luciana, que além de excelentes profissionais, são excelentes pessoas. E eles já iniciaram, já fizemos um trabalho de contação de histórias na ONG SOS do Bem. Agora o professor Eládio vai na ONG Amor. Então essa é uma das nossas novidades, que é estimular as crianças a aprender a leitura do mundo escutando. E nós ficamos muito chocados porque nessa ONG que nós fomos tinha crianças de várias idades, muitas de 8, 9 anos que não sabem ler. Porque ficaram 2 anos em casa e não tem como aprender. A alfabetização online é praticamente impossível, né? A não ser que os pais, alguém da família que consiga dar o suporte. Então, crianças que deveriam ter aprendido a ler agora estão no 3º ano e que não leem. Então, assim, eles poderem escutar as histórias contadas de forma praticamente artística foi lindo. E o outro projeto que a nossa academia nunca teve tradição e que é a tradição da Academia Francesa de Letras, da Academia Brasileira de Letras, que é o cuidado, a atenção com a nossa língua portuguesa. Então nós temos agora 3 novos acadêmicos que são professores de português, professores de redação, professores de oratória, que é a Piti, a Cleusa Uguini, maravilhosa, a própria Patrícia também é formada, é professora de português, e o Ironi Andrade, que a gente o denominou de guardião das letras. Sim. Então, todos nós, os próprios acadêmicos, com toda a humildade, estamos nos colocando assim, abertos para receber, porque todo mundo pode errar, uma vírgula, um acento. Quem domina a língua portuguesa? É muito difícil a nossa língua portuguesa. Então, desde o nosso protocolo da sessão solene, desse dia 7 de abril, onde nós comemoramos os 84 anos da academia, comemoramos o Dia Municipal do Escritor, que foi uma proposição do nosso saudoso Edson Nunes, né, que relacionou o Dia Municipal do Escritor ao dia do aniversário, no caso da Academia de Letras, que nessa semana fez 84 anos. Saudoso mesmo, que há pouco a gente perdeu para esse vírus, né? Nós temos 40 acadêmicos, mas nós temos mais de 40 amigos fiéis da academia. Sim. E ontem na semana nessa comemoração, na sessão solene, apareceram lá vários que vão há anos frequentando os nossos eventos. Sim. O Gugiana me contou hoje de manhã. Exatamente, a Josenira não pode faltar, né? A Josenira é nossa amigona. Então eu fiquei muito feliz de ver, há 2 anos a gente não abria nosso casarão, de ver essas pessoas. Mas falando do Guardião das Letras, que é esse nosso novo projeto, inclusive o nosso protocolo da sessão solene, a gente já tem o costume de fazer, de ajudar a preparar, mas encaminhamos para o professor Ironi, ele deu toda aquela, o rigor do protocolo, que ficou excepcional, ficou muito bonito. Tivemos um cantor de Marau, fazendo um momento artístico, o Douglas Carraro, o cara é fantástico, cantou músicas do Almir Sater, cantou Lavian Rose, e o nosso salão ficou mágico. Lavian Rose? Maravilhoso. E daí tivemos então a posse de 9 novos acadêmicos, que no período da pandemia nós perdemos 4, nenhum para o Covid, mas um pouquinho antes o Meirelles, a Santina, o Zernani, o Dedé. Então a gente faz uma brincadeira que é uma coisa da realidade, que dizem que o Milor Fernandes dizia que uma academia tem 39 membros ativos e um morto rotativo. Sim. É uma brincadeira. E uma fila lá fora esperando para entrar. É uma brincadeira, mas se a gente for pensar, a vida é assim, a cada 40 pessoas, de uma certa idade, sempre vai ter uma que está trocando de lugar. E tem um bando de velho lá, né? Mas esse é o nosso orgulho. Eu coloquei no meu discurso de posse que a força desses jovens chegando,
com a sabedoria dos mais antigos, dando suporte, dando a ética, dando, né, esse encaminhamento. Então, eu tenho muito orgulho da minha diretoria. A Marisa Zílio, uma pessoa fantástica, infelizmente não pôde estar conosco ontem, que está se recuperando de um problema de saúde, mas busquei a mensagem dela e ela disse para os novos acadêmicos, dirigido especialmente a eles: escrevam tudo o que vocês pensarem e vivam tudo o que vocês desejarem, porque a vida é curta. Então, assim, tocou profundamente, né? Em todos os presentes, casa lotada, tivemos que alugar mais cadeiras, tivemos 150 pessoas participando da sessão solene, inclusive acadêmicos da Academia Soledadense, que vieram em peso, 14 acadêmicos da Soledade, incluindo a minha mãe Laura, que eu tenho muito orgulho, acadêmicos da Academia Carazinhense, que é uma academia nova recém, né, estabelecida, com base na nossa também, assim como a de Soledade. E, para nossa honra e orgulho, o presidente da Academia Rio Grandense de Letras, Rafael Ban Jacobsen, veio abaixo de chuva, né, participar do nosso evento de aniversário da academia, de investidura dos novos acadêmicos e de posse da nova diretoria, que também tem, além da Marisa, o Agostinho Botz, o Daniel Virninski, o Elmar Floss, né, o Luiz Lopes, a Elizabeth Ferreira, com toda a experiência dela como ex-presidente. Então, assim, eu estou muito tranquila, porque eu estou muito bem amparada, bem assessorada, e com essa força dos jovens chegando, loucos para trabalhar pela academia. Eu quero lembrar vocês que a Marilise citou algumas academias que se basearam na nossa, e também tem a Montenegrina, a Academia Montenegrina de Letras, que nos recebeu, a mim, a Dilce Cortese e ao Agostinho Bolt, com um carinho imenso, lindo que foi lá. Até agora eu tenho contato com alguns escritores de lá, que né? Legal. E a gente faz esse trabalho, né, muito bem. As academias seguem a todo vapor. E nós vamos ter um evento super especial nesse ano, já tem data, 27 a 29 de outubro. Nossa Academia Passo Fundense de Letras vai ter a honra de sediar o 3º Congresso Estadual de Academias de Letras. Então, com certeza, a Montenegrina estará aqui, a Carazinhense, a Soledadense, que são as nossas, como eles dizem, as filhas, né? Que é a nossa academia mãe. E mais de 30 academias do estado do Rio Grande do Sul serão todas convidadas, esperamos que venha um grande número. Tu falavas antes da gestão do Gilberto Cunha, que passou esse período da pandemia, mas cabe lembrar que nós fizemos muitas reuniões online. Inclusive, a gente fez um evento online. Nós fizemos um pequeno, nós chamamos, acho que foi de seminário, e 12 academias estavam presentes. Nesse seminário online, onde nós discutimos as ações que as academias estavam conseguindo realizar neste período. Né? E nós conseguimos também. O Cunha, além das 2 revistas Água da Fonte, ele fez toda uma reforma na nossa biblioteca. Estantes novas, linda, agora a gente retoma, passada a sessão solene, a gente retoma a reforma da biblioteca, que agora inclui o cadastramento dos livros. A gente retoma Identificando Talentos, que é um dos nossos principais projetos, que o secretário da Educação, o Adriano Carabarro Teixeira, já está dando, assim, no caso, o respaldo, inclusive financeiro, né, para depois a gente poder publicar o livro que as crianças identificadas como talentos, né, vão publicar. Esse projeto é maravilhoso. Eu preciso te interromper, por favor, Marilise, porque terminou o nosso primeiro bloco e eu vou precisar te chamar de novo, porque esses projetos são importantíssimos. Até daqui a pouco. Nos aguarde.
A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta então e eu vou pedir para a Marilise que ela conclua o pensamento dela, que eu acho importantíssimo que ela dê uma notícia que não está nem muito longe de acontecer, né, Marilise? É verdade. Eu sempre digo que quem tem curiosidade pode colocar www.apletras, que vai ter acesso a todos os nossos projetos, inclusive as nossas revistas em formato digital. Então está tudo lá. Ontem mesmo, no dia da posse, eu falei, tem o QR Code, conheçam a Academia Melhor, né? São muitos projetos para a gente poder listar aqui. Mas a alegria desse instante agora, mês de maio está chegando, nós vamos ter mais uma sessão solene, que a gente escolheu ser solene por tamanha grandiosidade do que está acontecendo. Esse período da pandemia foi uma ebulição intelectual, muita gente aproveitou essa reclusão para escrever. E nós temos 23 livros só de acadêmicos, escritos só durante a pandemia, por serem compartilhados, divulgados, e por serem, autografados. E por serem dissecados aqui nesse Exatamente. programa, não então, é? nós vamos fazer um momento em que os livros estarão à disposição para venda, com a maioria preço de custo. Estarão disponíveis com os autores juntos, todos lá autografando. Sim. Mas a ênfase principal vai ser na homenagem que nós faremos ao Dr. Carlos Madaloso, a entrega do Mérito Cultural Santo Huberto Barbieri. E lançou o livro da biografia dele também, maravilhoso, que é uma escola de vida, vai ser lançado também. E lançaremos o livro do nosso querido Antônio Augusto Meireles Duarte, que foi escrito também durante a pandemia. Ai, Marilise, quanta coisa, quanta coisa. Mas, Marilise, eu quero te homenagear, quero agradecer por esse livro aqui, porque isso aqui é um preito de gratidão. Isso aqui é uma homenagem emocionada aos adultos que cuidam das crianças. Você tem referências aqui que é lógico que eu não alcancei a profundidade com que tu fez isso, mas existem referências aqui que eu estudei e que são do meu coração. Por exemplo, Piaget, por exemplo, Edgar Morin, por exemplo, Maturana. Eu amo Maturana, né? E tantos outros que eu estudei assim, o quanto deu para estudar, né? Porque é muito abrangente e uma especialista, uma doutora como tu, precisa se aprofundar muito, porque vale muito a pena. E esses autores, eles trazem uma riqueza para esse livro, junto com a tua experiência, junto com um trabalho de campo brilhante que você fez, né? Com depoimento de alunos de 8ª série, não é? Exatamente. E com os mestres, com os professores deles. Parabéns, Marilise, parabéns de verdade. Eu não sou só tua amiga, eu sou tua fã. Tu sabe disso, né? Eu amo você. Então, eu quero deixar aqui bem claro que este livro aqui me pegou. Me pegou no fundo da minha alma. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a proposta Humanização pela Educação, a influência da pessoa do professor. Então, fiquei emocionada com essas palavras e acho que a nossa afinidade, né, essa nossa ligação afetiva se dá também pelas leituras comuns que a gente faz. Sim, porque a gente vai se construindo a partir das leituras que a gente faz. Sim, então, também. Tu ia dizer que tu ama o Maturana, então somos irmãs. O Maturana é o biólogo, é o biólogo das emoções. E eu sempre digo que a educação ela só acontece pela via da emoção.
E a gente, quando estuda para ser professor num curso de licenciatura, a gente não trabalha esses aspectos da emoção, que é o que cria esse vínculo do professor com o aluno, que cria aquele fio invisível que se dá entre eles por onde o conhecimento e a aprendizagem acontece. Quando esse fio não for construído... Que lindo isso! Que lindo isso! Que metáfora linda! Então, parte da gente vai para o aluno, parte do aluno vem para a gente por esse fio. Enquanto esse fio não estiver construído, a aprendizagem não acontece verdadeiramente. Especialmente com crianças, como tu dizias antes, na nossa conversa informal, que o adulto, quando ele está maduro, não importa tanto o vínculo afetivo com o professor quanto é para a criança. É claro que importa, mas um pouco menos. Então, o professor tem conhecimento que eu preciso e eu gosto, eu quero. Se ele é um professor rígido, duro, eu vou aprender possivelmente da mesma forma. Mas a criança, o adolescente, o jovem, o adulto jovem, no tempo de universidade, não tem essa maturidade muitas vezes. Eles precisam desse fio muito bem construído. E esse fio não é construído por padrão de pessoas. Os professores não são iguais. A tua proposta aqui fica bem clara. Cada um do seu jeitinho consegue alcançar o seu aluno e às vezes surpreendentemente, porque um elogio, um gesto, um olhar, uma frase, uma atitude podem marcar uma criança para o resto da vida, Mari. Sem dúvida alguma, sem dúvida. A relação professor-aluno é uma relação que a psicologia explica muito bem, porque é uma relação de transferência e contra-transferência. Então, por que alguns alunos se dão bem com determinados professores e outros não? Porque a criança, o adolescente, tem a expectativa que os professores tenham uma mesma linha que os pais têm, que eles já são acostumados em casa. Então, se os pais têm uma conduta mais autoritária, esse aluno vai se dar muito bem com o professor autoritário, ele já está acostumado com esse tipo de relacionamento. Aquela criança que vem de uma família mais liberal, de uma família às vezes mais criativa, que também pode ser boa, né, quanto autoritária. Muito né? A gente boa, já vai colocar pode ser. o juiz de valor agora. É no perfil de relacionamento. E que a criança busca encontrar no seu professor e nem sempre ela encontra. Então, por isso que o professor tem que ter essa capacidade de poder se moldar, vamos dizer assim, conforme a necessidade do aluno. Então, um aluno precisa de mais elogio, o outro não tanto. O Maturana diz isso. O Maturana diz o quê? Que a gente tem que aprender como que a criança é e a gente não precisa tratá-las todas da mesma maneira. A gente precisa amá-las todas da mesma maneira. Maturana diz que o futuro não é a criança, mas é o adulto que cuida da criança, não é? Então, o amor e a firmeza e a demonstração de que eu sou teu professor. Eu sou teu professor, mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Isso, né? Foi o que motivou a minha tese. Digo, o meu propósito de vida foi o trabalho com formação de professores, né? Que ainda é. Graças a Deus eu tive esse espaço na universidade, né? Eu estou lá já há 24 anos formando professores. Primeiro fui professora, né? De educação infantil, de educação física não tanto, porque eu já trabalhava com educação infantil desde os 18 anos. E daí fui fazer psicologia para quê? Para entender melhor essa relação do professor e do aluno. Então eu digo para os meus alunos do curso de educação física que quanto mais eu estudo psicologia, mais eu valorizo a docência. Né? E, em especial a educação física também por esse contato, por essa troca mais, né, uma interação maior. O professor de educação física é muito modelo. Ele é o amigo das crianças, é o confidente muitas vezes, né? Esse livro ele é mais generalista em termos de formação do professor, se é na área da educação física, se é na área da pedagogia, da letras, da matemática, ele serve para todos, porque eu trago aquilo que veio antes da formação. Quais são as qualidades que o professor precisa ter para criar esse fio invisível e conquistar o aluno? E para descobrir como esses professores eram e quem são eles, o que eles fazem. E o que eu tinha que perguntar para as crianças. Claro. Por isso que eu perguntei para o 8º ano, porque o 8º ano eles já têm uma certa maturidade.
eu propus a eles que escrevessem cartas para os professores que mais marcaram a vida deles. Inicialmente isso era para ser um meio de eu identificar quem seriam os meus sujeitos. Mas as cartas foram tão lindas que inclusive uma está publicada na capa e resume toda a minha tese. Foram tão lindas essas cartas que os alunos acabaram virando também sujeitos de pesquisa. Então essas cartas aí, acho que um dia eu vou ter que publicar todas elas, né, com devido à autorização, sim, sem os nomes, é claro. Aliás, você teve a humildade depois de fazer um trabalho desses, né? Eu percebi assim que quando esse trabalho começou, havia muito menos referências e você teve que garimpar muitas referências. A minha maior referência foi, graças a Deus, eu consegui realizar o meu sonho de ser orientada na minha tese pelo professor cujos livros eu havia lido, que é o professor Juan Mosqueira, sim, lá da PUC. Ele sim, foi, junto à professora Betina, ele sim, já tinha mais de 80 anos, o que para mim era sim, um orgulho ser orientada por uma pessoa de 80 e poucos anos, mas a professora Betina foi então a orientadora oficial, até porque ele já não tinha mais idade para assumir novas teses, né, um trabalho de 4 anos. Ele disse, não, a Betina vai estar contigo, eu estarei junto. Então, o principal livro dele é justamente a pessoa do professor. Sim. Né? Então, as qualidades que a gente precisa desenvolver, que a gente desenvolve desde que nasce, e antes que acabe o programa, eu preciso dizer que a gente aprende a ser professor antes de entrar no curso de licenciatura, porque é a única profissão que convive e que vê como que um professor trabalha o tempo todo. Então, o professor que nós somos é, na verdade, uma internalização de todos os professores que nós tivemos. E isso me preocupa, porque que professor que nós temos internalizado, com qual deles a gente se identificou? Né? Então, olha o trabalho que tem que ser feito numa formação de professores. Isso você fala aqui. Exatamente. Esse trabalho precisa ser continuado, de preferência por você mesma, né? Que já tem uma longa estrada, né? Mas você fala, alguém tem que continuar esse trabalho aqui, pesquisar mais. Né? E eu finalizo, esse livro foi publicado agora durante a pandemia, mas ele foi escrito há 4, 5 anos, já quando eu terminei em 2017 o meu doutorado. E eu finalizo dizendo que ele deveria continuar sendo esse tema estudado pela luz da psicologia positiva. E eis que vem a pandemia eu fiz uma pós-graduação em psicologia positiva no período da pandemia, então agora já estou motivada para continuar. Fazer um pós-doutorado. Que não digo um pós-doutorado, porque eu quero ter um pouquinho mais de liberdade agora, né? Assim, fazer ao meu tempo, fazer ao meu gosto. Mas com certeza eu vou continuar escrevendo. Estamos agora terminando um livro sobre os princípios da educação, que entra a questão da inclusão, a questão da interdisciplinaridade, da autonomia, da criatividade. Sim. São 14 capítulos da espiritualidade, cada capítulo é um princípio, e a partir desse livro nós vamos propor oficinas nas escolas. O teu livro, Marilise, porque ler uma tese de doutorado, ler uma tese de mestrado é uma coisa quase que inalcançável para um leigo, né? O teu livro não. O teu livro chega a ser emocionante, de tão acessível e ao mesmo tempo tão rigorosamente dentro dos princípios da metodologia, né? Essa parte mais dura, né? De uma tese. Agora eu acho que está na hora de você escrever um ensaio livre dessas coisas que eu não sei você, mas eu sinto uma limitação por causa da metodologia. Eu sinto. Acho que está na hora desculpa, mas acho que está na hora de escrever um ensaio bem livre sobre a continuação. Isso mesmo, isso mesmo. Sabe, falando em falta de referência bibliográfica, eu fiz um estudo quando eu entrei na filosofia, entrei com 56 anos. A idade que eu tenho agora. E eu pesquisei o tapa pedagógico.
Porque é uma coisa, com muitos anos já de Escola de Paz do Brasil, que é uma ONG onde a gente estuda muito, o tapa pedagógico nunca me convenceu e eu não encontrei. Olha só. Eu encontrei uma tese de mestrado de um juiz que me deu alguma coisa e nos anais dos direitos humanos. E o tapa no sentido figurativo? No sentido Ou literal, da palmatória? Da palmatória. O tapa como método pedagógico. Que inclui ajoelhar no milho, inclui dar a mão palmatória ou é tapa? O tapa. Eu pesquisei o tapa. Olha e só. este estudo ele repercutiu muito. E serviu também para outra, porque é completamente novo. Se colocarem aqui proibido fumar, não tem sentido nenhum, porque todo mundo sabe. Não pode bater em criança, é uma coisa completamente nova. E é civilizatória, né? Então, eu preciso encerrar o nosso programa. Desculpa eu interromper a tua brilhante exposição. Mas com é um testemunho, né? Com um testemunho meu. Mas parabéns, viu, Marilise? Muito obrigada. Isso daqui foi... Eu acho que a prefeitura devia distribuir nas bibliotecas. Nas bibliotecas, né? Eu consegui que fosse editorado por uma editora de Curitiba que aprovou o trabalho e fez uma editoração para todo o Brasil, está sendo distribuído. Olha só. E aqui em Passo Fundo nós não temos muitos, né? Eu até vou levar para Vamos fazer acontecer. Vamos lançar no dia 28 de maio na academia, vamos fazer um barulho. Isso. Muito obrigada para você que ficou aí até agora nos escutando. Até a semana que vem.